Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao canal Grupo de Pesquisa Grupic. Sou a professora Guilhermina Terra, líder do grupo. Quem não pode me ver, eu sou branca, eu tenho os olhos verdes, uso óculos e também aparelho nos dentes. Meus cabelos são castanhos, até a altura, um pouquinho à altura do ombro. Estou vestindo uma camisa preta com a logo do grupo de pesquisa na parte central. Então, é um G e um P na cor lilás. Atrás de mim tem uma parede que, na parte central, tem um papel de parede que lembra tijolos, na cor cinza e branco claros. Ao redor, a parede é pintada de cinza escuro, onde tem alguns enfeites e também à minha direita, na parte de trás, tem uma cadeira amarela e na parte esquerda de mim eu tenho uma poltrona também na tonalidade cinza, onde eu estou sentada. Quem está sentado lá na poltrona é a nossa mascote, a Nina, abusadamente, com as pernas cruzadas, a mão no queixo, e a Nina é uma macaca, que está na cor marrom escura. Quem está conosco hoje aqui na nossa live é a nossa Aninha, que é a nossa parceira já daqui do nosso grupo. A Ana, ela vai estar nos acompanhando na interpretação simultânea em Libras. A Ana, ela é graduada em Letras Libras e Língua Portuguesa. Atuou como intérprete de Libras na Escola Francisca Elzica Souza, lotada pela Secretaria de Educação de Boa Vista. Também foi intérprete de Libras na live musical realizada pela Faculdade Metropolitana de Manaus, FAMetro. Também foi intérprete de Libras na live musical 10 Anos de Boi, realizada pelo cantor Sebastião Júnior. Ana, ela também atuou como professora de Libras no projeto Mãos em Comunicação e é a nossa intérprete aqui no nosso grupo de pesquisa. E atualmente a Aninha está também residindo fora daqui de Manaus, então nós estamos completamente interinstitucional, né? Interinstitucional não, como é? Não sei falar, gente, estados diferentes. Então, vamos, antes de qualquer coisa, para o nosso tradicional boa tarde, não é? Mas antes do boa tarde, nós também temos que colocar, em respeito a você, como é a nossa querida Ana. A Ana é branca, tem os cabelos castanhos escuros, com os olhos também castanhos. Ela está com o cabelo longo, solto, vestindo uma blusa preta e atrás uma parede branca. Agora sim. Boa tarde, querida Luciana, professora Keila, Linda, Fabrício, Letícia, minha querida Del, a Gabi, o Marco, a Catide, a Verônica, Jackson, Elizabeth, a Dominique, a Ângela, Sandra, Bruna, a Aline, o Léo, a Bárbara, a Andresa, a Maria Emília, a Melri Vaz, a Melri Ângela, a Tamile, a Gabi, a Eulane, Elaine, Wagner, Laionise, Sáchala, Diogo, Evely, Leslie, Márcia Regina. Eu quero dar as boas-vindas a você, que eu falei o nome, que eu não falei, mas assim que a gente puder, a gente vai dando o nosso boa tarde também. E antes da gente começar com a nossa live oficial, onde o tema será Seja um Transformador por meio de gestão de projetos, com a nossa querida Paola Nascimento. E antes de eu entrar nos nossos 3 avisos tradicionais, que a gente também trabalha aqui, eu quero
homenagear hoje a nossa live, o nosso programa, pode até ser um pouquinho mais sério, mas hoje ele vai estar sendo dedicado à nossa querida Ana Patrícia Negreiros, que lamentavelmente ela não conseguiu vencer a batalha contra o Covid e nos deixou ontem. Então, assim como o Sindicato Nacional Andes, que eu faço parte como professora daqui da universidade, assim como nós, quando a gente vai homenagear um companheiro ou uma companheira nossa que nos deixa, a gente sempre faz a seguinte saudação: Ana Patrícia, presente. Então, vamos lá, gente, fazendo os nossos recadinhos. Então, sou professora Guilhermina, como eu já disse, sou a líder do Grupic. O Grupic é um grupo de pesquisa que foi criado em 2019 na Universidade Federal do Amazonas e está institucionalizado tanto em nível interno, na UFAM, quanto em nível externo pelo nosso CNPq. Nós temos, como você já sabe, a sua inscrição no nosso evento, ele nos ajuda, mas não garante o seu certificado. Por isso que, ao final da nossa live, do nosso encontro, do nosso bate-papo, nós iremos estar lançando aqui no chat o nosso link de frequência. E aí a gente pede que você clique no link, preencha o formulário para ter garantido o teu certificado. Se por alguma razão você não conseguir acessar o link ou deu alguma falha, te peço que nos envie um e-mail para o grupic@ufam.edu.br, nos informando que você estava na nossa live e não conseguiu preencher o link de frequência, que automaticamente a nossa secretária Guilhermina irá providenciar. Quanto a essa questão da certificação, como eu já vi a minha galerinha aqui também estava na nossa Jabim 2021, lamentavelmente, alguma razão aconteceu na plataforma Doit que os nossos colegas, assim como eu, quando eu fui fazer o teste, eu não consegui clicar no link e automaticamente baixar o certificado, como sempre fizemos em todos os nossos eventos. Nunca tive nenhuma dor de cabeça quanto à emissão do certificado. Só que o que algumas pessoas não estão conseguindo ter esse acesso? E entre essas pessoas estava a Guilhermina, que eu também cliquei e automaticamente ele me levou para a plataforma Geralzona para que eu faça o login como usuária para poder ter acesso. Então, é um trabalho muito grande esse processo da certificação. Então, o que eu estou fazendo? Eu terminei agora, há poucos segundos antes da nossa live. Baixei individualmente todos os certificados dos dias 25, 26 e 27 e estou encaminhando individualmente para o e-mail de cada um de vocês. Então, eu quero pedir desculpas pelo transtorno, os nossos colegas que participaram da Jabim, que eu olhei aqui, não é? Mas sou eu mesma que faço esse processo, né? Eu sozinha. Então, por isso que eu também demoro um pouquinho e, infelizmente, vai demorar. A nossa live de hoje, eu não sei se a gente vai conseguir, da mesma forma como a gente sempre conseguiu, apenas clicar no link para receber o certificado. Se não, já sabem que eu também vou ter que baixar individualmente cada certificado para poder estar enviando para vocês. Ok, meus amores? Então, eu peço para você que sempre eu faço, no mesmo dia da live, eu já disparo os certificados. Eu vou tentar fazer isso, se eu não conseguir, até sábado, que é um prazo que eu tenho, porque eu estou terminando de mandar o da Jabim, para poder encaminhar o certificado de hoje. Ok, galerinha? Tá? Pronto. Agora sim, vamos chamar a nossa convidada da tarde. Então, eu quero trazer para o nosso estúdio a nossa querida Paola Nascimento, onde, como a gente sempre inicia também, dando as boas-vindas, agradecendo a sua participação aqui conosco,
como já colocaram aqui, e antes, que vai ser uma palestra maravilhosa, a gente não fala nem palestra, é um bate-papo maravilhoso, não é? E aí, quem manda aqui é o nosso convidado. Então, é a Paola que vai dizer exatamente da forma como ela vai querer trabalhar com vocês. Se vai querer, ao final, responder pergunta, se vai querer responder as perguntas ao longo da fala, mas eu só adianto uma coisa para você, que já é nosso parceiro, e se não for, já fica sabendo. Para eu conseguir separar o que é pergunta de comentário, eu te peço para você seguir essa estrutura aqui. Coloca a palavra pergunta entre colchetes, em seguida a pergunta à nossa convidada, ok? E aí ela vai dizer para você se ela vai responder durante a fala ou ao final da fala, afinal de contas a casa é dela, ok? Então, Paola, minha querida, assim como todo mundo, quem não pode nos ver, eu te peço para você também fazer sua autodescrição e eu passo a palavra para você. E aí a casa é sua para você se apresentar, fazer sua autodescrição e fazer o que você sabe fazer e muito bem. Boa tarde, Paola, a palavra é sua. Boa tarde, professora Guilhermina. Primeiro, muito prazer, né? Porque é o nosso primeiro contato que a gente está tendo. Então, muito prazer também a Aninha, né? Que está junto com a gente fazendo aí essa interpretação de Libras, né? E em respeito, como você mesmo falou, professora, eu vou fazer minha autodescrição, né? Que é muito importante para as pessoas aí que possuem essa deficiência visual. Então, eu sou uma pessoa mediana. Nesse momento, eu estou sentada numa cadeira de escritório, né? Na cor preta. Estou usando uma camisa preta com um cachecol vermelho, porque aqui está fazendo muito frio. Sou de pele clara, estou usando um coque, mas o meu cabelo ele é bem cacheado. Atrás de mim tem uma cortina florida e com uma parede em meio tom rosa, meio lilás. Meus olhos é cor preto, né, castanho escuro, preto, mais puxado por esse lado. E estou de fone, né? Eu uso óculos, mas neste momento não estou usando óculos, até para mim poder tá vendo um pouco melhor aqui a minha tela. Enfim. E também respeito as pessoas que têm deficiência auditiva, né? Eu dou o meu oi, alguma coisa eu sei, né? Aí o meu nome, né? Paola. Deixa eu ver se eu sei. Como é que é mesmo, Aninha? Me ajuda. O meu sinal é assim, por causa do meu cabelo que é cacheado. Isso eu sei. Cara, eu não tenho sinal ainda. Aí alguém tem que fazer para mim, cara. Eu ganhei esse sinal só fazendo uma pequena observação, porque no meu ensino fundamental, lá no tempo da escola, a gente tinha, durante 2 anos, essa disciplina de Libras obrigatória. Então, que tem que ser obrigatório. Sim. Então, algumas coisas eu ainda lembro. Então, como a gente não tem tanto contato agora, nesse momento eu perdi muita coisa. É a mesma coisa que andar de bicicleta ou falar inglês. Libras é a mesma coisa. Então, eu sei que eu consigo me comunicar, né? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu colocar aqui para vocês, para a gente seguir uma lógica na minha fala, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhá-la. Aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Deixa eu ver aqui. Ok. Sim, aqui está aparecendo. Eu vou colocar no modo apresentação para ficar em tela cheia. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, que hoje a nossa internet aqui está oscilando bastante. Tá, já está em tela cheia. Show. Deixa eu só passar para cá, para mim poder ver vocês. Aqui, perfeito. Então, para você que está aí me acompanhando, né, eu digo de todos os lugares deste Brasil, daqui das terras catarinenses,
já que eu falo de Florianópolis, Santa Catarina, para as terras amazonenses, né? Falando aí com a professora Guilhermina, e eu acredito que a Aninha também, né? Muito boa tarde a todos, né? Hoje, eu trouxe um viés aí um pouquinho diferente, falando um pouco sobre a questão da gestão de projetos. Ou seja, ser um agente transformador, né, por meio da gestão de projetos. Então, eu vou estar falando um pouquinho a respeito disso, mas antes de a gente dar prosseguimento, eu quero compartilhar com vocês, deixa eu ver se eu consigo aqui, falar um pouquinho de quem sou eu, né? Porque às vezes as pessoas, mas quem que é a Paola? O que realmente ela faz? Da onde que surgiu esse convite, vamos dizer assim, né? Então, vamos lá. Eu sou a Paola Nascimento, eu falo daqui de Florianópolis, Santa Catarina. Sou bibliotecária, tenho bacharel em biblioteconomia com habilitação em gestão da informação pela UDESC, né, pela Universidade Estadual de Santa Catarina. E sou especialista em gestão de projetos e programas sociais. E atualmente eu sou assistente de projetos na empresa Incentive, também sediada aqui em Florianópolis, mas também nós atendemos o Brasil inteiro, tá? Então, basicamente, qual que é o meu papel dentro da empresa? É bem simples. É simplesmente elaborar projetos acompanhando os proponentes, ou seja, o dono desse projeto, e fazendo também a mediação entre o incentivador, aquele que vai estar aportando no projeto desse proponente, através da Lei de Incentivo à Cultura. Ou como todo mundo tem conhecimento, a famosa Lei Rouanet. Bem ou mal falada, todos devem conhecer, né? Eu atuo diretamente com esse mecanismo de captação de recursos para unidades de informação, né? Até porque a minha formação em biblioteconomia, né, me traz esse know-how, né? Esse nicho, esse eixo de trabalho, né? Então, para as unidades de informação, que não inclui só bibliotecas, então aqui eu estou englobando a nossa tríade, né? Ou seja, arquivo, né? E museologia, né? Os museus. Então, aqui a gente engloba centros de cultura, centros de documentação, são as unidades de informação no modo geral. Então, basicamente, eu faço existe todo um processo, toda uma gestão, vamos dizer assim, de como elaborar um projeto com esse viés, né? Utilizando esse tipo de mecanismo para a captação de recursos. Vocês vão ver que durante toda a minha fala, eu vou estar falando de captação de recursos e também de elaboração de projetos, porque os dois estão linkados com o outro, então não tem como eu separar, vou falar só de gestão de projetos e vou falar de captação de recursos. Não, eu vou estar falando os dois simultaneamente para vocês entenderem como é que funciona fazer essa elaboração de projetos para essas unidades de informação, e eu espero estar contribuindo para a sua unidade de informação, para o seu ambiente de trabalho e, claro, trocar experiências, né? Aqui em Florianópolis, a gente é chamado de manezinho, e por ser manezinho, eu tenho o costume de falar bem rápido. Então, a professora Guilhermina, ela vai me orientando se eu estiver falando muito rápido. Eu não estou vendo os comentários, mas eu acredito que o pessoal já esteja comentando, né? E qualquer coisa, vocês vão me avisando. Paola, fala um pouquinho mais devagar, né? Quero entender um pouquinho mais sobre o que você está falando. Tá certo? Então, vamos passando adiante para seguir a minha fala. Lembrando que se vocês, assim como a professora Guilhermina comentou, quem quiser fazer pergunta, ela vai anotando, depois ela vai me repassar ao final, porque como eu não estou vendo os comentários agora de vocês, e perguntas, né, enfim, eu só vou conseguir responder no final da minha fala, tá ok? E vai comentando de onde vocês estão falando, que depois eu quero ver nos comentários. Eu estou falando de Manaus, estou falando de Minas Gerais, estou falando de Floripa, né? Para mim depois saber um pouquinho mais para onde está sendo desmistificado toda essa minha fala. Eu acho muito interessante, muito bacana. Vamos lá, vamos passando adiante. Então, vamos de conceitos de projeto, né? O que de fato é um projeto? O PMBOK, que na verdade é um guia de processos, de procedimentos, de gerenciamento de projetos, ele diz que o projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Nada mais é do que um planejamento de atividades, de ações que você gostaria de executar,
ou no seu ambiente de trabalho, para obter algum tipo de resultado, para oferecer algum tipo de serviço ou produto, tá? Isso é na teoria. Mas eu quero trazer para vocês que aqui na Incentive, na empresa onde eu trabalho, a minha chefe, que se ela estiver assistindo, um beijo para ela, ela tem o costume de dizer que nós vivenciamos os sonhos dos outros, os sonhos dos nossos clientes, né? Por quê? Porque geralmente os nossos clientes, eles nos procuram justamente porque eles têm uma ideia, eles querem fazer algum tipo de ação, de serviço, enfim, alguma atividade na sua unidade de informação, mas não sabe como fazer, o que fazer, qual é o processo para se iniciar, né? Ainda mais utilizando o mecanismo de lei de incentivo à cultura, né? Que existem normas, existem decretos, existe a própria lei que precisa ser respeitada, né? Então, é nesse sentido que a gente trabalha os sonhos dos nossos clientes. E aí eu trouxe uma mensagem, né? Imaginar um mundo melhor é um sonho, mas colocar um sonho no papel, isso é um projeto. Eu concordo com essa fala. E eu ouvi de uma palestra muito bacana a respeito da gestão de projetos para editais até. Era uma palestra que eu tinha, que eu estava fazendo, em que foi mencionada essa questão de auxiliar, né? Nós estamos fazendo um projeto, elaborando um projeto para auxiliar a instituição através das necessidades que ela possui, como também partir de uma demanda do próprio beneficiário final, ou até mesmo da comunidade de um modo geral. Então, o projeto, ele nada mais é do que um sonho, uma inspiração, um encorajamento, uma harmonia entre comunidade, instituição e, claro, o próprio incentivador, né, investidor. E aí eu quero trazer para vocês alguns campos muito importantes de um projeto, que eu sei que vocês já devem estar acostumados. Ah, Paola, eu sei como é escrever um projeto, eu já tenho noção, inclusive eu já tenho projetos escritos, mas esse projeto ele ainda está no papel, ele ainda não tem... ele não criou ainda um corpo, ele não criou uma forma para ser executado, por diversos motivos, né? Eu fui dar uma oficina para uma turma de biblioteconomia, e nessa oficina a gente estava até brincando, vamos dizer assim, que, Paola, você fala que elaborar projetos tem muito a ver também com a captação de recursos, ou seja, que precisa ter parceria com outros setores, como, por exemplo, a administração da instituição, ou o setor de captação, ou o setor jurídico, já que nós estamos falando de leis ou editais, né? Mas em muitas organizações, em muitas instituições, ou melhor, unidades de informação, nós temos o eu-equipe, ou seja, é eu que faço a catalogação, é eu que sou da parte administrativa, sou eu que elaboro os projetos, sou eu que tenho que correr atrás das atividades, das demandas que estão acontecendo, mas eu sozinho não consigo, né? Eu não consigo tirar do papel. Então aqui vamos começar do início. Como é que se elabora um projeto? O que precisa ter num projeto, né? Lembrando que um projeto, ele precisa ser temporário, ou seja, ele tem um começo, um meio e um fim. Então, existem projetos de ações continuadas, ou seja, eu escrevo um projeto em que ele vai durar durante um certo período, vamos supor que é durante um ano, e ao fim desse um ano, eu vou lá, presto contas desse projeto e já inicio um novo, mas com as mesmas atividades. Isso são projetos de ações continuadas. Ou seja, eu quero todo ano continuar oferecendo oficinas, eu quero todo ano oferecer palestras gratuitas. Essa nossa live aqui poderia também estar sendo muito bem sendo utilizada através de algum mecanismo de incentivo, inclusive o de incentivo à cultura, né, a lei federal, podendo ser também municipal, estadual, enfim, nós temos mais de 300 leis de incentivo à cultura, sendo ela no âmbito municipal, estadual e federal, né? Então, a gente tem aí um rol de leis que podem nos beneficiar e a gente não sabe, né? Então, aqui o grosso do nosso projeto, o que seria? Seria um título, um resumo, o período de execução, os objetivos, justificativa,
eu deixei ali sustentabilidade com asterisco, porque eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A distribuição do produto cultural, ou seja, como é que eu vou estar fazendo a distribuição para a comunidade onde a minha unidade de informação está inserida. Acessibilidade, democratização de acesso, contrapartida social, etapas de trabalho, ficha técnica e, claro, orçamento do projeto. Tá? Aqui eu deixei a justificativa e sustentabilidade, porque quando nós pensamos na elaboração de um projeto em si, a gente pensa em estar resolvendo alguma demanda. Né? Nós criamos um projeto porque está tendo uma demanda para aquilo. Vou dar o exemplo de oficinas literárias, por exemplo. Né? Eu tenho uma turma que está super interessada, mas eu não tenho como captar recursos para essa oficina, e eu quero ir lá e escrever um projeto, quero captar recursos para poder oferecer essas oficinas. Né? Então, o que acontece? Quando nós escrevemos e colocamos isso nos objetivos, que é um objetivo, né, eu quero oferecer oficinas, você precisa ter uma justificativa. E lá você vai colocar, né, que existe uma demanda no seu local, na sua instituição, que requer aí oficinas. Mas, ao mesmo tempo que eu elaboro o projeto, eu também tenho que pensar um pouco naquele que vai incentivar, naquele que vai aportar o meu projeto, como também nas leis ou em qual tipo de mecanismo que eu vou estar apresentando o meu projeto, seja por meio de um edital, dando o exemplo do Aldir Blanc, né, do Aldir Blanc, ou então da Lei de Incentivo à Cultura, seja ela nos 3 âmbitos, municipal, estadual ou federal, ou em qualquer outro edital. Né? Então, a gente também precisa conciliar essas duas, tanto a captação quanto a elaboração. E o que acontece? Hoje, o incentivador, aquele que quer aportar em um projeto, ele pensa muito na questão sustentável desse projeto. O quão sustentável está sendo esse projeto? E a justificativa é justamente onde você vai colocar essa informação. Então, hoje, os incentivadores, eles estão querendo o quê? Eles estão querendo que você aborde muito a Agenda 2030. E é aí que as ODS entram. Então, ali você vai mencionar, por exemplo, que o objetivo 4 das ODS, que fala sobre a educação de qualidade, você vai estar oferecendo oficinas com profissionais aptos a exercer essa função, né? E aí eu faço um adendo, porque esse convite, né, de eu estar fazendo essa palestra para vocês, veio por intermédio de uma colaboração que eu fiz, né, do livro do Porquê Precisamos de um Bibliotecário, do profissional bibliotecário, né? E como eu mesmo mencionei no capítulo onde eu falo, o capítulo que eu escrevi foi bibliotecário como gestor de projetos, né? Eu falo justamente dessa questão, primeiro, de ter o perfil do bibliotecário, entender o contexto da gestão de projetos, onde eu menciono essa questão da sustentabilidade, né, de descrever na justificativa aquilo que demanda das atividades que você precisa colocar na sua unidade de informação, como também auxiliar o entendimento do investidor na hora que você vai estar apresentando a sua proposta, tá? Eu vou estar passando mais adiante porque eu quero falar um pouco mais para vocês sobre outra demanda, que seria a acessibilidade, mas eu vou passar por aqui. Aí, acessibilidade. Eu gosto muito dessa imagem, né? Uma cadeira de rodas impossibilitada de ir para o próximo andar, vamos dizer assim, por causa de uma escada, né? Eu gosto muito dessa imagem. O que acontece? Hoje, a acessibilidade ela está sendo de extrema importância em todos os projetos que são elaborados para unidades de informação em especial. Por que eu estou dizendo isso? Porque o meu know-how é dentro da Lei de Incentivo à Cultura. E a acessibilidade, ela está sendo muito, muito, muito solicitada por meio da Secretaria Especial de Cultura, que é quem coordena os projetos que são apresentados por meio da lei. E o que acontece? Dando o exemplo de um projeto que apresenta pela lei, né? Hoje eles estão pedindo que qualquer tipo de ação que seja feita pelo projeto, ou seja, qualquer atividade que você escreve ali no teu projeto, ele precisa ser acessível para pessoas com deficiência física, com deficiência visual,
com deficiência auditiva e, em muitos casos, eles ainda pedem para que seja para pessoas com deficiência cognitiva. Né? Então, eles estão trabalhando uma medida de ação para cada produto. Então, vou dar um exemplo para vocês, de novo da oficina. Eu tenho uma oficina literária, né? Eu tenho lá um material didático que eu vou estar disponibilizando para os meus alunos. Para uma pessoa com deficiência física, o local onde vai estar sendo essa oficina já tem que ser um local acessível. Já tem que saber se tem elevador, se tem rampa, se na escada tem corrimão, né? Deixa eu ver o que mais. Se tem piso tátil. Todas essas informações são importantes e devem constar no projeto. Tudo para quê? Para que na hora de fazer a divulgação, ter aquele ícone que nem tem no folder que foi disponibilizado para estar para a live de hoje, onde tem o símbolo de Libras, né, dos sinais de Libras. Também tem que constar para essas pessoas com deficiência visual e também física, né, onde vai estar acontecendo essas ações, essas atividades. Então, pensando, essas oficinas para pessoas com deficiência visual, esse material que nós vamos estar disponibilizando na oficina, existe material em braille? Ou melhor, ou PDF é legível? Existe um PDF que seja com aquele que passe o leitor de PDF? Né? Audiobook? É acessível para as pessoas com deficiência visual? E, claro, intérprete de Libras para as pessoas com deficiência auditiva. Né? Eu acho muito bacana uma palestra que eu assisti há uns 2 anos atrás, que foi aqui em Florianópolis. O nome da palestra era Acessibilidade e Produção Cultural, né? E foi muito interessante porque todos os palestrantes, eles possuíam algum tipo de deficiência. Então, teve palestrante que era deficiente visual, ele mesmo apresentou a palestra dele, existia um slide, ele apresentou, ele fez a audiodescrição, a autodescrição dos slides ali simultaneamente, então foi muito bacana ter essa percepção de, poxa, eu tenho que entender que existem pessoas que podem não estar nesse momento na plateia ou nesse momento fazendo a oficina, mas que mais tarde poderão escutar ou ouvir, enfim, essa palestra de alguma forma, né? E principalmente as pessoas aí com deficiência visual, esse palestrante, ele estava fazendo todo esse processo, foi muito legal, foi muito bacana. Da mesma forma que também tinha pessoas com deficiência auditiva, né? E foi bem interessante porque eu nunca vou me esquecer dessa menina. Ela estava apresentando, ela estava falando num microfone normal, só que ela realmente é surda, ela não ouvia, mas ela falava de uma forma tão natural, tão tranquila, e uma coisa que me chamou muito a atenção na fala dela foi que ela estava descalço. E aí depois, no final da palestra, a gente foi conversar com ela, e ela falou que realmente ela estava descalço, porque era ali que ela sentia a vibração do microfone, então ali ela entendia se ela estava falando muito alto ou não. Eu achei isso sensacional. Simplesmente eu estava deslumbrada, admirada com essa palestra. E da mesma forma que o deficiente visual, que eu esqueci o nome dele agora, mas enfim, ele da mesma forma que ele também estava segurando o microfone e falando, ele falava um pouco no microfone, e ele tirava às vezes o microfone da boca dele, e ele falava normal, para que as pessoas que estavam na plateia fazendo no caso o mini curso dele, que era um curso que ele estava oferecendo, para elas saberem aonde ele estava e elas poderem se posicionar na direção dele. Então ele caminhava durante o palco, né, ali no palco, e volta e meia ele tirava o microfone, e aí a gente via, era nítido, as pessoas que tinham essa deficiência visual, ela se direcionava para a posição onde ele estava. Eu fiquei realmente admirada. Então, eu acredito que a acessibilidade ela está vindo aí muito forte, né? Inclusão, as atividades que vocês forem desenvolver no seu local de trabalho, vocês têm que pensar sim em todas essas pessoas, né? É inclusão social, sim, tá?
E eu bato forte nisso porque nos projetos que a gente elabora aqui na Incentive, nós pensamos muito, muito, isso para todas as ações. A gente sempre tenta achar alguma estratégia para que a gente possa atender da melhor forma possível todo o público, tá? Seguindo adiante, democratização de acesso. Nada impede de você fazer as suas ações, as suas atividades na unidade de informação, que você vai ministrar, né? Enfim, que você vai realizar essas atividades de forma gratuita ou com cobrança com valores simbólicos, né? Nada vai impedir. Então, quando você pensar em oferecer algo para a comunidade, você tem que entender a realidade dessa comunidade. Teve um projeto que eu atuei também, isso há uns 5, 6 anos atrás, em que nós fomos até o Ceará, fica em Trairi, né, o local, e nós fizemos um diagnóstico daquela comunidade para entender melhor aquela realidade, entender como é que funciona a questão cultural, a questão educacional, de saúde, enfim, a gente fez todo um diagnóstico da comunidade para saber como é que iria funcionar um equipamento cultural lá, né, naquele local. Então, depois do diagnóstico, nós apresentamos esse diagnóstico ao investidor. O investidor, ele, né, vamos dizer assim, ele topou, não, vamos construir, então, um centro cultural. E hoje, né, esse centro cultural, ele está sendo financiado pela Lei de Incentivo à Cultura, e é um projeto bem bacana. Esse centro cultural, ele está para ser inaugurado. A previsão dele, né, que a gente sabe que obra, existe sempre uma previsão de não acontecer naquela data, mas a previsão de inauguração é no próximo ano, é 2022, onde vai estar sendo realizado oficinas de dança, de teatro, capoeira, aula de artesanato, vai ter a biblioteca, auditório com cinema, enfim, é um equipamento bem completo para uma comunidade carente, para uma comunidade que, vamos dizer assim, que anseia e que transborda tanta cultura, né? Tantas tradições, e aí vai ter um local onde eles vão conseguir mensurar todas essas atividades, né? Vamos conseguir acoplar, né? Juntar todas essas atividades no mesmo local, tá? Mais para frente eu vou trazer também para vocês alguns cases para vocês entenderem um pouco melhor como é que funciona e por que o título seja um agente transformador por meio de gestão de projetos, tá? Deixa eu ver aqui. Contrapartida social. A contrapartida social nada mais é do que o que você vai estar oferecendo em contrapartida para a comunidade, ou se você participar de um edital, seria para aquele edital, tudo vai depender do tipo de ferramenta que você vai utilizar para fazer a captação de recursos no seu projeto, tá? Então, isso é algo que precisa ser identificado como uma ação extra, vamos dizer assim. É uma ação extra que você vai estar fazendo daquilo que você prometeu no teu projeto. Lembrando que todos os projetos, tudo que você escreveu, tudo que você colocar no seu projeto, você vai precisar prestar contas lá no final. Seja para, vamos dizer para o Ministério, para a Secretaria, para o Estado, para o município, ou até mesmo para o incentivador. Você tem que prestar contas, né? Você tem que seguir à risca o que você prometeu, né? Até porque existe aí um dinheiro, uma verba que está sendo destinada para esse teu projeto, né? Então é importante você, além de idealizar, cumprir aquilo que você prometeu, né? E claro, não podemos deixar de falar sobre o orçamento do projeto, tá? Que todo projeto ele precisa ter um orçamento, né? Se não tem orçamento, não é um projeto. Porque você está escrevendo um projeto para ele ser realizado de graça? Talvez sim, talvez não, mas você precisa colocar no papel aquilo que você vai precisar financeiramente para poder executar. Então, o orçamento é bem importante. E até existe uma fala de um investidor, numa palestra que eu também assisti, em que ele fala que, olha, instituições vêm aqui, nos pedem dinheiro para fazer tantas ações, mas não sabem nem o quanto pedir, não sabem nem o que pedir, qual o valor pedir. Por quê? Porque eles não têm isso
no próprio orçamento do projeto. Eu quero vir aqui, eu tenho um projeto bem bacana, que vai oferecer tantas atividades para uma comunidade que não tem acesso, e tá aqui o projeto. Tá, você me falou do projeto, mas quanto é que você precisa para executar esse projeto? Então, não sei. Então, é importante vocês colocarem no papel a questão do orçamento do projeto, tá? E aqui, antes de finalizar, então, essa minha fala com a questão da elaboração de projetos, de você pensar nas demandas que tanto a instituição quanto a comunidade ela necessita, eu quero trazer alguns exemplos para vocês, e eu trouxe pelo menos 3 exemplos dessa tríade. Então, eu vou trazer uma de biblioteca, uma de arquivo e uma de museu para vocês, né? Então, e todas recentemente, tá? Vamos lá. Revitalização do Arquivo Público Municipal de Veranópolis. Veranópolis é um município que fica no Rio Grande do Sul. Ele tem um projeto que é de proponente de uma associação, né? E essa associação, ela apresentou um projeto para fazer a aquisição de equipamentos para o arquivo, além de oferecer palestras, né? O valor do projeto é de 197.400 e quase 100% dele foi captado. Ou seja, acho que falta um pouquinho mais de R$3.000 para eles poderem captar 100% do valor do projeto. Esse projeto ele ainda está em execução. Eu não consegui mais informações sobre ele. Não é um projeto em que eu atuei, mas eu queria trazer exemplos para vocês diferenciados de como é possível vocês fazerem diversas ações, diversas atividades dentro da sua unidade de informação. Então, aqui eu trouxe do Arquivo Público, tá, de Veranópolis, que fica no Rio Grande do Sul. Como eu falei, o projeto está em execução, ele finda em 2023, parece, se não me engano, ou é 2023 ou 2022, agora eu não me recordo. E essas informações eu tirei de uma plataforma chamada Versalic, tá? Ela é uma plataforma que está lá no site da Lei de Incentivo à Cultura, e lá vocês podem fazer essa busca pelo próprio nome, Revitalização do Arquivo Público Municipal de Veranópolis, exatamente assim. Vocês vão encontrar esse projeto e lá vai ter detalhes, lá você vai conseguir ver o resumo, objetivo, justificativa, vocês vão ter literalmente um exemplo de como elaborar e conseguir aprovar um projeto através da Lei de Incentivo à Cultura, tá? E claro, já é um modelo para vocês utilizarem esses projetos em outros editais ou em outras plataformas de busca de captação de recursos, né? O próximo que eu vou trazer para vocês é de um museu, é a modernização e equipagem de museus e equipamentos culturais, tá? É de um município lá do Piauí, então eu quis trazer também de cidades e de estados diferentes, né? Para vocês verem que é possível, né? Tanto aqui no sul, quanto no nordeste, no norte, sudoeste, enfim, é possível. O valor ele é um pouquinho maior, ele tem um valor aprovado de R$1.130.000, ele foi captado 100% e ele também está em execução. Esse projeto ele tem como finalização ainda esse ano, então ele está em execução, mas acredito que em outubro ou em novembro, agora não lembro, ele também vai tá fazendo a prestação de contas, ou seja, vai estar terminando, tá? Essa modernização, ela inclui aí atualização de equipamentos, manutenção do espaço, enfim, tem bastante coisa envolvida em um projeto apenas, tá? E aí eu quis trazer para vocês pelo menos um projeto que eu atuei aqui, que é a Biblioteca Municipal Júlio da Costa Neves. Ela é uma biblioteca que fica localizada dentro de um centro cultural de Concórdia, com cidade de mesmo nome, né? Concórdia fica no oeste de Santa Catarina, tá? E ela é uma biblioteca que ocupa praticamente todo o térreo do Centro de Cultura. O Centro de Cultura ele tem 3 pisos, né? E tudo que vocês vão ver, eu vou mostrar algumas fotos para vocês, é tudo com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura, todo o equipamento, toda essa parte estrutural, a atualização, vamos dizer assim, inclusive parte do acervo também foi comprado através da Lei de Incentivo à Cultura.
toda a mobília, enfim, vocês vão dar uma olhadinha um pouco mais. E eu acho super interessante essa biblioteca, porque ela virou referência no estado, tá? Então, vou mostrar um pouquinho para vocês como é que ela está no momento. Essas são as estantes, tá? Podem reparar ar-condicionado, luminária, tudo que vocês estão vendo, grande parte disso foi por meio de um projeto chamado Finalização do Centro Cultural de Concórdia. Se vocês quiserem lá no site do Versalic, dar uma olhadinha no projeto também, vocês podem olhar, ficar bem à vontade, né, para ter também um modelo para vocês. Todas essas PAs, né, todos esses postos, computadores, cadeiras, tudo isso foi financiado pela lei também, né, estava tudo no projeto. O hall de leitura. Deixa eu passar mais um aqui para vocês. E essa é a nossa biblioteca infantil, um espaço que a gente também dedicou aí para as crianças. Muito bonitinho, todas as mesas, todos os balcões que tem, né, tudo mediano, conforme até a altura deles, tudo pensado para eles, né? Então, só para vocês terem uma noção de como é uma biblioteca equipada e que, através de um projeto, a gente conseguiu beneficiar uma comunidade, um município, né? E eu estou quase finalizando a minha fala, já passando para as perguntas em seguida, mas eu queria deixar para vocês o porquê de nós, como profissionais da informação, que lidam com a informação a todo momento, a todo instante, como é importante a gente ter conhecimento, pelo menos um pouco em cada área, seja na parte de elaboração de projetos, ou de que forma eu vou captar recursos para que o meu projeto seja executado, tá? Esse centro de cultura, o Centro Cultural de Entre Rios do Sul, ele também fica localizado no Rio Grande do Sul. Ele é um projeto em que a empresa onde eu trabalho atuou, mas eu não atuei diretamente nele, eu ainda não estava na empresa. Já atuo na empresa há um pouco mais de 7 anos, então foi em 2011 que foi inaugurado esse centro de cultura. E algo muito bacana desse centro de cultura é que ele fica numa cidadezinha bem pequena, de 2.000 ou 3.000 habitantes, e esse município, Entre Rios do Sul, antes desse equipamento cultural ser construído, totalmente financiado pela Lei de Incentivo à Cultura também, ele era considerado o segundo município do estado mais violento. E depois da construção e das atividades que foram sendo desenvolvidas dentro desse equipamento cultural, dentro do Centro de Cultura, 2 anos, 3 anos após essas atividades estarem ocorrendo, o município já havia saído dos rankings de um dos mais violentos. Ou seja, é a cultura transformando vidas, transformando histórias e transformando cidades inteiras. Por mais que seja pequena, é possível sim transformar a vida de pessoas que estão ali ao nosso redor, né? E eu acho muito bacana isso, porque mesmo eu sabendo que mesmo eu estando aqui atrás de um computador, trazendo ideias, escrevendo projetos, captando a ideia do cliente ou captando a ideia do proponente, transformando isso em projeto, eu sei que lá na frente uma criança, um idoso, uma pessoa com algum tipo de deficiência, ela vai estar sendo beneficiada também, né? Então isso me traz assim uma alegria muito grande. Por mais que eu não esteja lá na execução, atendendo aquela comunidade, eu pelo menos eu sei que eu fiz um pouquinho, uma parte, né, uma pequena parte da vida dela, né? Então eu fico muito feliz com isso. E aqui nós chegamos ao Centro de Cultura de Minasul, que foi inaugurado em 2019. Ele é um centro cultural recente, que eu também queria deixar esse depoimento desse centro de cultura, porque eu tive o prazer de estar na inauguração, de acompanhar toda a trajetória, desde a construção do equipamento cultural até a inauguração dele, em que hoje ele ainda possui atividades, né? Está em atividade, inclusive, e ele está assim. Ele saiu do papel e se tornou realidade, né? No dia da inauguração foram mais de 6.000 pessoas que estavam presentes, foi muito legal, foi muito bacana. E nessa inauguração, finalizando a minha fala, que eu sei que tem um tempo aí para nós, a gente recebeu bastante feedback muito positivo.
né? Mas 2 feedbacks eu quero deixar aqui, né, registrado para vocês, que um deles foi quando eu estava na entrada do auditório. Ele é um equipamento cultural, vocês podem ver que aqui, essa parte aqui de vidro é toda a biblioteca, aqui é o hall de entrada, aqui são as salas de oficinas e aqui é o auditório, né? Então, na porta do auditório, eu estava na porta do auditório e entrou uma menina uniformizadinha, estava ela e a mãe dela, e ela chegou e ela era bem pequenininha, e ela abraçou minha perna, assim, com muita força, assim, bem alegre. Ela não me conhecia, obviamente, primeira vez que eu estava na cidade, e ela olhou para mim e falou assim: tia, eu vou subir naquele palco, e eu vou tocar. Ela estava com um violão, aí já chega até me emocionar. Eu falei: ah, é? Então a tia vai estar aqui, vai estar te vendo, bem linda, tocar lá em cima. Isso eu não consigo mensurar. Eu não consigo mensurar a alegria dela, o prazer de ela estar pela primeira vez num palco, porque muitos desses equipamentos culturais, aqui no escritório, eu trabalho com muitos projetos que são centros culturais que ficam localizados em comunidades que se encontram em alta vulnerabilidade social. Então, isso também é algo que mexe muito comigo, que eu sei que eu estou trazendo algo muito bom para essa comunidade, né? Através desses projetos e, claro, dessa parceria que a gente tem com as instituições, com os incentivadores, enfim. E aí essa menina, ela me chamou muito a atenção. Eu lembro dela, né? Lembro da fisionomia dela, isso foi em 2019. E outro depoimento muito bacana e muito marcante, e isso foi até a Mariana, né, minha chefe, que comentou junto com a gente até tem um vídeo do depoimento dessa avó, que foi uma avó que veio muito agradecida, agradecer pelo projeto, agradecer por disponibilizar isso para a neta dela, que era uma criança na época, e ainda é, né, porque ela era bem novinha, em que, por causa de uma oficina de teatro, aliás, através da oficina de teatro oferecida gratuitamente para a comunidade, a neta dela conseguiu sair da depressão. E isso, para mim, também não tem alegria, não consigo mensurar para vocês como é fazer parte disso, né? De saber que uma criança saiu da depressão, de saber que essa criança, por tudo que ela já sofreu, porque essa avó em depoimento comenta que essa criança mora com ela porque ela sofreu vários tipos de abuso, foi abuso físico, abuso emocional, enfim. Vocês não têm noção de como essa menina estava machucada por dentro e por fora. E através de uma oficina, ela conseguiu ter a coragem de sair daquela cama, mesmo muito novinha, que até a própria avó disse que ela não tinha mais vontade de tomar banho, de escovar os dentes, de fazer a própria higiene pessoal. E hoje, vendo a filha dela, a neta dela subir no palco, apresentar. Hoje ela já não faz mais só teatro, hoje ela faz outras oficinas, né, nesse centro de cultura. Então, muitas coisas assim eu sei que aconteceram para essas comunidades e que eu sei que eu faço parte. E eu só queria trazer esses dois depoimentos para vocês. E partindo para o final, já agradecendo a oportunidade, eu quero deixar para vocês o nosso site, né, o site da Incentive. E se caso vocês tenham interesse de entender um pouquinho mais como é que funciona a Lei de Incentivo à Cultura, no site a gente está disponibilizando a cartilha da Lei de Incentivo à Cultura Federal, é a 4ª edição já, ela está bem atualizada e está bem didática. Então, se vocês quiserem entender um pouco mais, claro que não tira a profundidade da norma, né? É importante vocês lerem a norma, a lei, enfim, mas a cartilha ela está bem didática e bem fácil de compreensão também, tá? E é isso, professora Guilhermina, eu quero agradecer a todos que estão aqui, né, que ficaram até aqui comigo também, tá? Está aqui as minhas redes sociais e o meu contato. E agora eu passo para as perguntas, e até peço desculpa, porque eu sei que eu devo ter passado um pouquinho da hora. Nem se preocupe, gatinha. É o seguinte, nós temos 10 perguntas, que eu vou começar pelas 10 perguntas, evidentemente, e depois eu vou falar as minhas considerações, que eu tenho 3, e a minha fica por último, ok? Deixa eu colocar aqui. Agora, para que a nossa querida convidada consiga
tomar uma aguinha, relaxar. Vamos para o nosso comercial da tarde. Fala, galerinha. E aí, conteúdo da catalogação é um baque na tua cabeça? E a classificação é um peso insuportável? Nem se fala da metodologia da pesquisa, que está prestes a desistir porque não sabe fazer projeto de pesquisa? Para tudo agora. Sabe por quê? A solução está na palma da tua mão. Basta se inscrever no canal Bíblio Responde com a professora Gui. Ela posta vídeo de catalogação toda terça, de classificação na quarta e de metodologia da pesquisa na quinta-feira. Não entre em pânico, inscreva-se já, youtube.com/Bíblio Responde. Te esperamos lá, hein? Tchau, tchau! E me falaram que essa professora Gui é excelente, tá, gente? Eu não sei quem é, não faço a menor ideia, mas se inscreva no canal. Então, vamos começar para as nossas perguntas para a nossa querida Paola. A primeira pergunta é da Linda. A Linda faz a seguinte pergunta. Oi, gostaria de saber, esse planejamento também pode ser utilizado para a criação de uma ONG? Oi, Linda, obrigada pela pergunta. Até não comentei isso durante a minha fala, mas sim, né, esse projeto, projetos em si, eles servem para qualquer tipo eu digo, de fundamento, né? Inclusive, aqui na Incentive, a gente já auxiliou algumas instituições para abertura de associações, né? Então, às vezes, a gente, o que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer para abrir uma instituição, para abrir uma ONG, né? Uma organização da sociedade civil, né? Então, o que eu preciso fazer? E aí, nós damos todo esse suporte, todo esse know-how. Olha, nós precisamos de tantas pessoas, nós precisamos definir ali o estatuto, nós precisamos criar um CNPJ, o que deve constar nesse CNPJ, né? Quais são os quinais, né? As atividades que devem ter. Então, sim, é possível, sim. Muito bem. Nossa segunda pergunta, a Rifane faz o seguinte: como buscar fazer um orçamento do projeto que seja viável? Olha, é uma boa pergunta, porque geralmente a gente fica, como é que eu posso dizer, brecado nessa parte do orçamento. Paola, eu tenho um projeto que, olha, se eu colocasse tudo no papel, ia sair mais de 2 milhões de reais para esse projeto. E qual seria a minha sugestão quanto a isso? Começa devagar, começa bem pequeno. Então, olha, primeiro vamos focar numa atividade só. Dessa atividade, eu vou fazer um orçamento. Esse orçamento saiu muito alto. Vou dar um exemplo aí de 500 mil reais para umas 2 atividades. Mas aí a gente tem a questão da justificativa. Porque a gente sabe que, hoje em dia, todo o orçamento, tudo que envolve algumas práticas estão com valores, vamos dizer assim, excessivos, né? Estão altos. Então, para isso, a gente coloca tudo na justificativa. Então, quando a gente vai fazer o orçamento, a gente não tem como mensurar, será que esse valor é viável ou não? Bom, esse é o orçamento que eu fiz, estou colocando o valor com maior economicidade, através dos orçamentos que eu fiz de todas as atividades, de todas as ações, de todos os profissionais, e agora eu vou explicar na minha justificativa o porquê desse valor, ou o porquê que o meu orçamento saiu tão caro ou não também. Vai depender muito. Depende muito da atividade, depende muito da ação, depende muito daquilo que você vai estar oferecendo também. Então, eu sei que talvez eu não consiga te ajudar nesse momento a te dizer, olha, é viável ou não o orçamento, porque vai depender muito dessas ações, dessas atividades, e, claro, da questão da economicidade, né, do projeto, eu digo do orçamento em si. Eu vou até já engatar aqui a pergunta, porque tu falas essa questão da economicidade, não é? Então, a pessoa, ela vai querer te bancar, mas, evidentemente, como eu sou uma empresa, eu quero uma lucratividade, quero saber se o negócio vai render alguma coisa. Tu colocaste que os investidores,
os incentivadores, desculpa, que é assim que você colocou o termo, eles querem saber o quanto o projeto é sustentável, não é? Que aí é que vem a tua justificativa para convencer a pessoa a comprar a tua ideia e realmente investir nessa ideia, não é? Aí eu te pergunto, o que, que seria essa sustentabilidade para o meu incentivador aceitar, mesmo que o meu valor seja um pouquinho elevado? Vamos lá. Com relação eu digo, a visão do investidor, já que a gente lida muito com muitos investidores, incentivadores aqui na empresa, o que eles, de um modo geral, o que eles medem? Primeiro, eles têm uma política de responsabilidade social da empresa. Então, aí vai uma dica para você que tem uma intenção, olha, eu tenho uma empresa que eu tô de olho nela, eu quero saber se ela pode ou não aportar, né? E aí eu vou lá, dou uma lida na política de responsabilidade social dela, e lá ela coloca assim, olha, aqui nesse eixo, porque geralmente eles dividem por eixos, né? Então, nesse eixo cultural, vamos dizer assim, eu trabalho a questão da área educacional, da área ambiental, da área de saúde, enfim. E aí, quando você for apresentar esse projeto lá na sua justificativa, seria interessante você já colocar, opa, lá na política de responsabilidade social daquela empresa, eu tenho ele coloca um nicho que é educação. Dentro do teu projeto, você tem educação, porque você vai estar oferecendo alguma oficina, alguma palestra, algum workshop, enfim, né? Você vai estar oferecendo essas atividades. Então, lá na tua justificativa para o teu incentivador, você vai colocar, olha, eu li lá a tua política de responsabilidade social, eu vi que vocês têm interesse numa vertente educacional. O meu projeto ele engloba oficinas. Essas oficinas elas são gratuitas, porém de qualidade, já que eu vou estar contratando profissionais aptos para exercer aquela função. Então aí você já conseguiu englobar um pouco do teu projeto, o quanto ele é sustentável, já que ele está obedecendo aí o quarto objetivo da Agenda 2030, que é a educação de qualidade, né? E ao mesmo tempo você está trazendo um viés para o teu incentivador. Entende que todo o teu projeto, toda a tua elaboração, ela também está envolta e pensando em quem ou para quem você quer apresentar. Então é tudo muito junto, tudo muito ligado. Cara, isso é uma dica valiosa, hein, gente? Se aí a gente vai ao encontro da necessidade da empresa, não é? Que a empresa precisa também, por um outro lado, não é? Que ela também tem alguns benefícios, e aí a gente já começa, olhem a dica que a Paula está colocando para a gente, hein? Terceira pergunta é da Magna. Vamos lá. Vamos lá. A Magda diz o seguinte: quanto ao orçamento, podemos indicar equipamentos, material de consumo e recursos humanos? Deve. É importantíssimo, importantíssimo que quando vocês colocarem a questão do orçamento, deixarem bem explícito. Olha, para recursos humanos, eu pretendo contratar bibliotecário, pretendo contratar um administrador, pretendo contratar técnicos que fazem a manutenção daquele equipamento, eu quero fazer a aquisição daquele equipamento X, porque dependendo do equipamento que você quer comprar, existem vários tipos de marcas e, consequentemente, vários valores, sendo eles ou um pouco mais caro ou um pouco mais baixo, né? Então, para a tua demanda, né, para a tua necessidade, é importante ser bem específico. Principalmente quando você escreve um projeto em que você quer fazer aquisição de equipamento, por exemplo. Eu sugiro já colocar qual é o equipamento que você quer comprar, coloque a marca, dependendo do equipamento, talvez exista uma marca melhor, então é bom colocar aquela marca, né? Por quê? Porque na hora que a pessoa que for analisar o teu projeto, seja um edital ou qualquer outro tipo de mecanismo, ele já vai ver, opa, você colocou que 1 milhão só para um equipamento, por quê? Quero saber o porquê. Aí você, lá na tua justificativa, já vai estar.
porque é esse equipamento que nós precisamos, porque ele tem essas funcionalidades, ele precisa ser isso, isso, isso e aquilo, para atender a demanda do local. Então, é importante você colocar, sim, essas informações no projeto. Olha, a Aninha está tendo um pouquinho, vai voltar. Está tendo também um pouquinho de oscilação da internet da Ana, tá? E já justificando, gente, porque às vezes a gente tira a Ana daqui do estúdio, porque vocês sabem que o intérprete de Libras, ele tem que ficar 20 minutos, até 20 minutos, não é? E troca por um outro, não é? Infelizmente, eu não tenho mais o suporte da minha universidade, quando eu tinha no início das nossas lives. E aí, o que acontece? A gente tira do bolso para pagar a Ana para ela estar aqui conosco, porque a nossa meta é tentar ser o mais acessível a todos e todas e todes, né? Então, a gente tira do bolso. E como a gente não tem muito recurso financeiro, vamos já captar algum projeto. Paola. Nós não temos recurso financeiro para tanto, então tem hora que a gente tem que tirar a Aninha do ar para ela poder descansar, tá, gente? Vamos já começar a captar projetos também. A pergunta da Elisete é a pergunta clássica que todas as nossas lives aparecem. Podemos receber a apresentação, professora? Diz a minha apresentação? Se você vai disponibilizar seu material para eles. Pode deixar que eu vou linkar. Acho que já até lhe encaminhei, né, professora? Sim. Já encaminhei, então, pronto, gente. Quem tiver interesse, por gentileza, deixa eu só colocar aqui de novo o nosso e-mail. Mandem para o nosso e-mail grupic@ufam.edu.br solicitando o material, as lâminas da Paola. Eu ainda chamo lâmina, por isso que eu ainda falo que eu sou arcaica. E aí eu já passo para você, tá? Vamos lá. A nossa próxima pergunta é da Anilde. A Anilde faz a seguinte pergunta. Quanto à lei, ela cobre também bibliotecas escolares municipais? Olha, boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que eu vou ficar te devendo essa resposta, até porque até o momento nenhuma escola nos procurou. Então, eu confesso para vocês que é algo novo, é uma informação nova para mim. Talvez eu possa pesquisar e em seguida, se quiser, pode me mandar um e-mail que eu posso responder com maior propriedade, posso dizer assim. Porque, assim, eu entendo, eu lembro da norma, sei a norma de cor e salteado, mas às vezes a gente fica um pouquinho bugado, até porque ela muda, né, constantemente. Então, a última atualização dela foi em 2019. Então, talvez ali possa ter algum artigo, alguma linha, né, algum parágrafo que tenha alterado que talvez englobe ou não esse público, vamos dizer assim, né, essa unidade de informação. E também a gente não é máquina, né, Paola, para decorar tudo também, né? Não dá. A gente consulta, não é? Não dá. Até porque, fazendo até um adendo, professora Guilhermina, não existe só a Lei Rouanet, ou a Lei de Incentivo à Cultura. Né? Se vocês entrarem ali no site que eu mencionei para vocês, existem outras cartilhas que trabalham outros temas, outros gêneros, outras ações. Então, tem Lei de Incentivo ao Esporte, tem FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência, tem o Fundo do Idoso, tem o Pronaz e o Pronon, que são duas áreas da saúde que também oferecem aí financiamento para projetos para pessoas da área de oncologia, né, para pessoas oncológicas, e também para pessoas com deficiência, que são 2 programas novos. Então, a gente, como eu falei, é importante nós termos conhecimento, a gente não precisa saber tudo, mas pelo menos ter o conhecimento e dar esse direcionamento. Dando exemplo, por exemplo, da biblioteca hospitalar. Né? Poxa, são 2 programas novos da área da saúde, por que não entender ou por que não estudar e tentar agregar isso para a sua unidade de informação? Né? Exatamente. Olha, o Miguel fez um comentário que eu vou transformar para a pergunta, tá? Que eu achei super interessante o que ele colocou aqui no nosso chat. Ele colocou assim, ó, interessante esse tema, parece bem trabalhoso a organização de um projeto com incentivos. Então, a pergunta é
é de fato bem trabalhoso, Paola? Eu confesso para vocês que eu adoro. Eu amo fazer isso, né? Inclusive, eu e a minha chefe, né, a Mariana, nós somos as únicas que gostamos de fazer a etapa mais difícil, que seria a prestação de contas. Para mim, uma das melhores etapas é fazer a prestação de contas. Eu adoro recolher documento, eu adoro pegar informação, documentação, depoimento, porque ali é na prestação de contas que a gente vê que aquilo que a gente escreveu lá no início foi executado. Então, ver aquilo que estava no papel lá no início e que foi executado, para mim não tem alegria que chegue, né? Então, eu gosto muito desse dinamismo, assim, por mais que eu sei que para muitas pessoas pode realmente parecer trabalhoso, mas eu transformo isso como algo organizacional. É algo para você realmente se organizar. Então, se você lê a lei, precisa das documentações X primeiro. Então eu vou lá e vou ver. Olha, eu preciso da documentação X, Y e Z. Eu tenho. Ok, um passo já foi dado. Agora o que eu preciso? Agora eu preciso preencher esses campos. Ok, qual é o projeto que você quer escrever? Ali vem o briefing, né? As ideias estão surgindo. Vamos escolher aí um projeto, uma ação, alguma atividade para início, né? Porque eu sempre recomendo que quem está iniciando esse caminho nas leis de incentivo comecem bem baixinho, valores bem pequenos, para vocês poderem pegar o gosto da coisa, né? Poderem aí iniciar essa trajetória e aí sim começar com projetos maiores, vamos dizer assim. Hoje em dia, os projetos que eu estou atuando são mais de 1, 2 e chegando até 5 milhões. Então, para vocês verem que são valores bem expressivos e sim, tem dinheiro para nós. Interessante. Estou começando a gostar disso, viu? Vou começar a querer começar a entrar nesse nicho também. Lembrando que captação de recursos, não estou dizendo que é algo fácil. É algo trabalhoso, sim. É algo que você precisa sim, se empenhar e muito, mas que no final o resultado vale a pena. Muito. Nossa, muito. Ainda mais quando você mostra os exemplos, que é justamente até a pergunta da Elaine, não é? Uhum. Quando você mostra o resultado daquela ação. Quando tu colocaste para a gente que aquele ambiente era uma região extremamente perigosa, não é? Então, era um contexto, o nosso contexto que a gente conhece. Então, são regiões que são periféricas, que são carentes de cultura. Quando eu falo cultura, é no sentido antropológico mesmo, tá, gente? Não é só lazer, não é? Então, envolve tudo, aspecto social, econômico, político, não é? Todo esse processo. E quando você consegue fazer uma ação junto à comunidade e você consegue resgatar uma pessoa, como foi o caso, a menininha, ela estava extremamente fragilizada, com um quadro depressivo, e conseguiu se levantar. Gente, isso já faz uma diferença enorme. A gente não vai mudar o mundo, mas a gente consegue mudar um pouco do contexto, um pouco atingir o objetivo que eu me proponho, eu já estou conseguindo, sim, mudar, e mudar para melhor. E é essa que é a nossa função. E Paola trouxe claramente exemplo que não é só para a biblioteconomia, não é só para bibliotecário, que a fala que ela está trazendo hoje. Então, é para você que trabalha em biblioteca, em arquivo, em museu, em escola, em N organizações, e que a gente, se começar a entender qual é o nosso papel social, que, acima de tudo, nós temos que ter um papel social claramente definido na nossa cabeça, a gente consegue, sim, não só ser eficiente, mas a gente consegue ser eficaz, não é? Porque eficiente é você fazer. Mal feito ou não, mas tu faz o teu serviço. Ser eficaz é fazer bem feito. E é isso que nós temos que fazer bem feito tudo que a gente realmente se propõe a fazer, não é? Então, a pergunta da Elaine diz o seguinte, minha cara Paola. Paola, poderia passar o site ou o link onde constam os projetos que você colocou nessa live? Com certeza. Eu posso te mandar, então, depois os links, professora?
Por favor, e aquele mesmo esquema, tá, galera? Manda um e-mail para a gente que eu repasso para vocês, tá? Sem problema nenhum. A 8ª pergunta é a da Linda. Vamos aqui na pergunta da Linda. Ela diz o seguinte: esses centros possuem arquivos? Não. O ambiente arquivo, não. Somente bibliotecas, espaços que contenham oficinas, o auditório, até porque essas localidades, geralmente o arquivo público fica ou dentro da prefeitura, né? Lembrando que esses projetos que a gente elabora junto com a comunidade, essas instituições, essas associações são da própria comunidade. E muitas vezes a prefeitura às vezes não quer ter um vínculo, ou se ela quer ter um vínculo, ela quer meio que se apropriar daquele local. Existem N problemas, N situações em que essa parceria, às vezes, ela pode ou não ser efetiva, né? Então, geralmente, eu digo nos projetos que eu atuo, né? Os arquivos públicos, eles estão localizados ou dentro da prefeitura ou num outro ambiente externo. Mas não no centro de cultura, né? Não no centro de cultura. Ok, mas é bom já começar a pensar numa possibilidade, né? De a gente fazer um complexo. Então, entra biblioteca, arquivo e museu. Fico as Três Marias. Já pensou? Aí pronto, aí não tem mais para ninguém, Paola. Aí a gente ganha o mundo. É verdade. Inclusive, os centros de cultura, eles têm espaços para exposição. Então, sim, né? Quando se tiver algum artista local que queira colocar no espaço, no nosso museu, vamos dizer assim, ele também é beneficiado daquele local, até porque o equipamento cultural é para eles, né? É para a comunidade. E sabe o que é interessante? Poderias fazer também como o Museu Eugênio trabalha, né? Como é que eles fazem? Quem é artista local, é completamente gratuito o processo de exposição, porque a gente sabe que a gente tem que alugar aquele espaço, não é? Mas, em contrapartida, ele ou ela passa a ser obrigado a oferecer de forma também gratuita para a sociedade uma oficina. Então, eu sei pintar, então eu vou ensinar alguma coisa da minha arte. Então, sempre é uma via de mão dupla. Eu te ajudo e você me ajuda a desenvolver o nosso meio, não é? Que uma coisa que é extremamente interessante, eu vou já passar para a palavra da Vanusa, para a pergunta da Vanusa, é super interessante quando você vê um jovem e chega para você e fala bem assim, se hoje eu sou o que eu sou, hoje, vocês entenderam, né? Se hoje eu sou o que eu sou hoje, né? Sou igual o filme. É graças ao museu, à biblioteca, não é? Então, quando você escuta uma pessoa falar isso, que tem algo, mudou, é uma pessoa melhor por conta daquela organização, significa que aquele espaço passou a ser patrimônio local. E é isso que nós temos que fazer, transformar o local que eu trabalho em um patrimônio local. É por isso que quando você colocou a questão da acessibilidade, no sentido de voltar para a inclusão social, a gente não pode confundir mobilidade com acessibilidade, não é? São duas coisas completamente diferentes. Que muitas pessoas, o poder público, acha que se cumprir aquela NBR, que eu não sei o nome, que é da acessibilidade, olha, tem que ter uma rampa, que tem que ter 60 graus, não pode ser coisa, senão não vai dar, tem que ter um elevador, pronto, já cumpri meu papel, tá, gente? E não é verdade. Isso é mobilidade. Mas a acessibilidade, fazer com que a pessoa tenha, nós, biblioteca, não é? Nós, arquivo, nós, museu, eu tenho como transmitir o conteúdo que eu tenho no meu acervo e na minha coleção para todas as pessoas que, de fato, adentram o meu espaço? Então, a acessibilidade é fazer com que a pessoa obtenha a satisfação informacional que ela merece. Não é favor que eu estou fazendo.
Ela merece. Por quê? Porque, de acordo com a Constituição, todo mundo é igual, todo mundo tem direito à educação, à saúde. Não é isso que fala a Constituição? Então, eu, enquanto profissional da informação, eu tenho que ter. Por isso que eu te dei parabéns quando tu falaste que a disciplina Libras é obrigatória. Infelizmente, na nossa faculdade, a disciplina Libras é só Libras 1, que é o básico do básico, optativa. Nós trabalhamos com público, então nós tínhamos que, no mínimo, saber sobreviver com a Libras. Eu não sei Libras, eu sei o alfabeto, então eu também consigo sobreviver, não é? Mas isso tinha que ser, não porque eu quero, eu vou correr por fora, mas tinha que fazer parte da minha formação enquanto profissional, não é? E isso é extremamente importante. Vamos para a perguntinha de Vanusa. Vanusa diz o seguinte, beijo, hein, Vanusa, estou com saudade de ti. Vanusa é professora nossa aqui, tá, gente? Mediante sua experiência prática, quais qualificações são necessárias ao bibliotecário gestor de projetos? Olha, boa Pergunta show de bola, né? Nossa, boa pergunta. O que eu posso lhe dizer? Primeiro, eu acho que por muito em prática, aliás, né? Qual seriam as habilidades, né? Meu Deus. E olha que eu falei sobre perfil de gestor ainda. É que são tantos. Ao mesmo tempo que a gente precisa se adaptar àquela localidade, ou enfim, ao local que a gente está inserido, mas o que eu acho assim, de extrema importância que o bibliotecário ele tem que ter é vontade de aprender, sem dúvida nenhuma. Porque existem inúmeras chances de você elaborar um projeto, inúmeras chances de você ter conhecimento em algumas especialidades. Então, o que eu digo? Que nós temos que ter, pelo menos, conhecimento em microáreas. Porque a gestor de projetos, ele vai trabalhar com o quê? Não só com gestão de projetos, mas gestão de pessoas, porque você vai estar lidando com diversas pessoas, diversas personalidades. Então, lidar com pessoas a gente já sabe que é difícil, então a gente tem que ter ciência disso, né? Inclusive, um depoimento até de um investidor que ele recebeu um projeto e a pessoa apresentou que era o melhor projeto do mundo. Geralmente a gente também faz isso, né? Poxa, o meu projeto é o melhor projeto. Mas a forma com que ele se apresentou foi como, tipo, como assim você não vai aportar no meu projeto? Né? Meio que não estava entendendo por que o investidor não queria. Sendo que a pessoa ela nem sabia que tipo de empresa ou qual era o produto que aquela empresa já estava oferecendo. Né? É importante você estudar a empresa ou, enfim, o investidor que você está abordando. Imagina chegar lá e a pessoa, tá, mas você leu a minha política de responsabilidade social? Você sabe o que realmente eu preciso? Né? É nesse sentido. Além de gestão de pessoas, é importante ter também a questão de gestão financeira, porque nós estamos lidando com uma verba diferenciada, não é aquela verba privada. Então, você tem que saber lidar com diversas planilhas ao mesmo tempo. Então, acho que isso também é uma habilidade que deve ser considerada também, tá? E, claro, a questão de captação de recursos, sem dúvida nenhuma. Então, acho que são pequenas habilidades que você vai construindo, porque não existe... existe a gestão de projetos, mas como ser um gestor de projetos, eu acho que só na prática. Só na prática, entendendo entendendo aquela situação, né? Aquele momento, vamos dizer assim. Aí eu não sei, aí é a pergunta mesmo que eu vou te fazer. Eu não sei, eu não vejo mais, mas no início tinham especializações que eram chamadas gestão de projetos. Era especialização mesmo, que você fazia 360 horas, tal. Isso. Nessas daí, será que eles ensinam isso também para a gente ou não? Então, eu fiz a minha especialização em gestão de projetos, mas focado com programas sociais. Então, era realmente para esse lado, para esse viés. Então, essa questão, eu tive tudo que eu estou falando para vocês foram partes de disciplinas que eu tive que fazer. Então, financeiro, gestão de pessoas, entendendo as organizações, sustentabilidade, empreendimento, empreendedorismo, tudo isso
foram partes de disciplinas que ocorreram nessa minha especialização e que eu achei fundamental, tanto é que eu olhei grade por grade. Não foi simplesmente, eu vou fazer esse curso. Não. Eu, sem mentira nenhuma, acho que eu devo ter olhado, acho que uns 15 cursos de universidades diferentes, grade curricular, e entender qual que seria melhor para mim, para o meu trabalho, para a execução daquilo que eu já estava fazendo, né? Então, eu achei esse que se adaptava melhor, até porque, como eu lido com outros tipos de captação, né? Então, eu precisava entender também quais seriam esses programas sociais, que vínculo que eu também teria, né? É importante também a gente entender esse rol humanístico aí da comunidade, né? Olha aí, mais uma dica de Paola. Temos mais duas perguntas, a da Marli e mais uma outra da Vanusa. Marli faz a seguinte pergunta para você. Vocês dão suporte para as instituições na adequação dos projetos? Se for na lei de incentivo à cultura, sem dúvida nenhuma, né? Eu digo que é o nosso carro-chefe. E no caso também é o meu know-how, né? Então, se você tem aí um projeto que é o proponente é a instituição onde você está atuando no momento e você gostaria de adaptá-la, né? Você tem um projeto, você já tem a ideia, já está praticamente tudo construído. Mas aí eu queria entender como é que eu pego esse projeto e coloco na lei de incentivo. Ou eu pego esse projeto, porque depende muito também. Esse projeto que você está colocando tem o público infanto-juvenil, quem sabe num fundo da infância e adolescência, né? Que é um outro mecanismo que você pode utilizar. Mas esse projeto é voltado para os idosos. Quem sabe, então, utilizando o fundo do idoso, né? Existem outros mecanismos. Então, é mais fácil a gente entender qual é o teu projeto, identificar e sim a gente dar esse suporte. Olha, você veio aqui pedir um suporte para colocar, por exemplo, na lei de incentivo à cultura, mas eu acho que ele se enquadraria melhor no fundo da infância e adolescência, ou melhor no fundo do idoso. A gente consegue também te dar esse parâmetro, né? Uhum. E a nossa perguntinha final da Vanusa, não é? Ela faz a seguinte pergunta. Em algum momento, você se sentiu insegura quando da elaboração do projeto e sua submissão? Quais reflexões pessoais e profissionais você fez ou faz? Bom, insegura. Acho que inseguro em todo momento. Eu vou lá, eu escrevo, mas eu fico, meu Deus, será e agora? Será que vai dar, não vai dar? E estamos na luta. Inclusive, nós estamos com projetos cadastrados no sistema, mas que eles ainda encontram em análise, e isso me deixa extremamente agoniada, porque quando está em análise pode ocorrer diligência, pode ocorrer vários pedidos, ele pode ser indeferido, ele pode ser ou deferido e com um corte orçamentário, e aquele corte não era legal, porque existe essa possibilidade de você ter o projeto aprovado, de você cadastrou 1 milhão e ser cortado metade, só ter 500 mil para você executar um projeto que vale 1 milhão. Então, existe toda essa insegurança na hora de você fazer o cadastramento do projeto. Eu acho que essa é uma etapa que eu confesso para vocês que eu fico, assim, até um pouco, poxa, eu cadastrei, agora eu fico naquela ansiedade de obter a aprovação, de ter a análise. Por quê? Porque eu já estou pensando em tudo aquilo que vai ser executado. Poxa, já estou pensando lá no beneficiário final, eu já estou pensando lá na frente, eu já estou pensando na prestação de contas, para vocês terem noção. Eu penso muito nisso. Quando eu escrevo o projeto, eu já estou pensando na prestação de contas, né? E eu acho que todo mundo deveria pensar também dessa mesma forma. Por quê? Porque eu preciso comprovar, eu preciso escrever aquilo e comprovar aquilo que eu escrevi. Então, todas essas etapas andam em conjunto, né? E a reflexão que eu costumo fazer é justamente essa, assim, qual é no que eu estou agregando, né? Qual é o valor de tudo isso? Será que o que aquela comunidade está ganhando, sabe? Então, tudo isso eu coloco assim, eu faço uma autorreflexão todo projeto que a gente faz essa elaboração, esse acompanhamento, porque assim, aqui na Incentive a gente tem um lema. A gente, quando pega um projeto, a gente vai do começo ao fim com ele. Então, quando você pede o suporte lá para a elaboração do projeto, ok, mas a gente vai fazer a elaboração, nós vamos fazer o acompanhamento e nós queremos fazer a prestação de contas, porque a gente quer ver esse projeto executado. A gente quer fazer parte disso.
é um sonho que você está compartilhando conosco, então a gente quer realizar ele junto com você, né? Então é nesse sentido que eu faço, né, a minha reflexão de cada projeto, e claro, né, quando a gente vê que aquilo está sendo executado lá na frente, porque a gente, obviamente, acompanha as redes sociais dos nossos proponentes, né, dos clientes, e a gente vê que está sendo executado, a gente vê um depoimento, volta e meia me colocam ali num grupo de aula, de alguma oficina, daí eu fico só ali olhando, bem quietinha, para ver o que está acontecendo, e volta e meia tem algum depoimento, inclusive, até quando você comentou, professora Guilhermina, sobre a questão de acessibilidade, lembrou de um projeto que a gente também tem atuação. Eu acredito que você deve conhecer o Beto Carreiro. Sim, conheço. Só não consegui ainda no Big Tower, mas um dia eu vou. Eu fui uma vez, tive a sensação de morte nunca mais. Mas assim, o Instituto Beto Carreiro, o Instituto, né? Ele é nosso cliente. E ele oferece oficinas de circo-escola, oficinas de artesanato para crianças que são da comunidade, né, de forma gratuita, né? E em uma das apresentações que eles fizeram, né, na lona lá e tudo mais, a gente pegou um depoimento de uma mãe que era surda, né? É surda, no caso. E ela recebeu o convite pelo filho que faz aula no Circo Escola, e ela viu no folhetinho que tinha aqueles sinais de Libras, dizendo que ia ter intérprete de Libras, e ela ficou, ela mesma fala, eu fiquei, será que eu vou? Ela ficou, ela mesma ficou espantada porque haveria um intérprete de Libras, ou seja, uma apresentação circense que ela pudesse se sentir, vamos dizer assim, incluída naquilo, né, naquela atividade. E aí a gente pegou, a gente tem esse vídeo, tá? A gente gravou um vídeo com ela, fazendo um depoimento em Libras, conversando com a nossa intérprete de Libras que a gente contratou. Inclusive, todos os projetos que nós escrevemos, nós colocamos intérprete de Libras. Importantíssimo, importantíssimo, né? E aí ela explica toda essa situação. Meu filho me convidou, eu fiquei em dúvida, não sabia se era ou não era, e quando ela veio, ela ficou maravilhada. No vídeo aparece a alegria dela, ela lacrimejando, e a gente também emocionado, todo mundo junto, né? Sabendo que a gente está incluindo, né? Isso é inclusão social, sabe? É uma apresentação que ela estaria vendo, mas existe uma música tocando, existe algo que estava sendo falado, e a intérprete de Libras estava ali a todo momento. E eu acho muito bacana, porque existem intérpretes de Libras que fazem todo um... elas dançam, elas se gesticulam muito. Sim. Eu acho muito legal, muito bonito. E ela estava ali gesticulando, dançando, e dava para ver a alegria, né, dessa mãe, né, de um aluno podendo ser inserida aí numa apresentação de arte circense. Olha só que bacana. Muito bacana. Muito bacana e muito emocionante. Deixa eu ver se alguma outra perguntinha. Não tem. Nós já lançamos aqui no chat o nosso link da frequência. Não esqueça de assinar. Qualquer problema, mande uma resposta para a gente. E antes da gente já passar a palavra para a Paola para as considerações finais, deixa eu só dar um recadinho aqui para a Elizabeth, que ela é da área de pedagogia, está admirada com o que a biblioteconomia pode abrir. Nós podemos fazer inúmeras coisas, viu, Elizabeth? E cabe realmente a nós atuar da melhor maneira possível, não é? Quando a gente fala em nível de gestão, na década de 90, arquivo, biblioteca e museu para a área de gestão passou a ser considerado a organização do terceiro setor. Isso significa que o desenvolvimento social, o desenvolvimento do meio, tem que estar agregado na nossa missão organizacional. Então, por isso, é tão importante a gente trabalhar a biblioteconomia social, a museologia social, que a gente até fala, a biblioteconomia progressista, que é o novo nome, não é? Mas é a biblioteconomia social, e o social ele tem que fazer parte da nossa vida, não
não só enquanto profissional, mas enquanto ser humano, não é? Afinal de contas, nós não somos isolados, nós precisamos do outro, e por que não agregar o outro em prol da nossa profissão e a gente também agregar o que nós sabemos em resposta, em contribuição à sociedade. Afinal de contas, a sociedade que está nos bancando. Eu faço uma universidade pública, é de graça. Não, não é de graça. A sociedade está bancando para eu estar ali. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é retribuir para a sociedade, não é? Enquanto aluno, através de ação de ensino, pesquisa e extensão, não é? Que a gente olha a ação de extensão nas universidades das Três Marias, é a que é a mais renegada, que as pessoas não gostam muito, porque não tem noção do papel, da importância, do quanto é gratificante a extensão enquanto aluno, enquanto profissional, e depois você atuar na sociedade como um todo. Então, chegamos ao final da nossa live de hoje. Amei ter te conhecido, Paola. Já sabes que eu vou pedir dicas, porque agora eu vou entrar nesse ramo de projetos. Eu tenho que captar recursos, porque eu quero colocar também aqui no nosso canal aulas de Libras para todas as pessoas que tiverem interesse de forma gratuita. E eu preciso ter alguém que consiga ser um parceiro, porque esse é um sonho que eu quero fazer, não é? E aí a gente vai também tentar fazer um monte de ação que consiga fortalecer cada vez mais a nossa sociedade. Então, eu passo a palavra para você, para suas considerações finais. O que eu posso dizer, né? Uma palestra super produtiva, participativa, uma troca de conhecimento, e é isso que me faz continuar, vamos dizer assim, nesse ramo, né? É muito importante mesmo essa troca, né? Até porque eu gosto muito de ficar falando, eu sou das terras catarinenses e eu estou falando para terras amazonenses e estou falando para outras terras, inclusive internacionais, né, professora? Sim. Agora a gente fica bombando, tá, gente? A gente não é só local agora, tá, gente? Que bacana, eu acho super importante, e é importante conhecer um pouquinho de cada área, um pouquinho, enfim. Eu só tenho mesmo a agradecer o convite da professora Guilhermina, da Thaís, do Tiago, né, enfim, de toda a equipe que está por trás, né, porque eu tenho certeza que a professora Guilhermina não está sozinha, ela tem uma equipe, ela tem um suporte, né, por mais que a gente queira fazer as coisas sozinho, não dá, a gente precisa ter um apoio, e claro, ter vocês conosco, né, de grande alegria poder compartilhar e poder contribuir um pouquinho para o crescimento de vocês também, né, inclusive na unidade de informação de cada um. Então é isso, eu só quero agradecer e muito, muito obrigada. E claro, eu fico à disposição para uma próxima oportunidade. Se um dia, né, professora Guilhermina, se precisar de alguma oficina mais voltada para a lei de incentivo à cultura, essas etapas, essas construções, me coloco à disposição, né, eu digo da equipe. Fiquem bem à vontade para me chamar. Né? Inclusive, para quem estiver assistindo, se também tiver interesse, sem problema, estou à disposição, sou uma pessoa bem flexível. Muito bom, isso que é interessante. Então, eu quero agradecer a Aninha por mais um dia conosco, pelo seu empenho, por estar aqui. A gente sabe que é penoso você ficar direto, não é? E eu quero convidar você a preencher teu link de frequência. Eu te peço só a compreensão. Até sábado eu encaminho todos os certificados desse nosso encontro, ok? E eu quero que você fique bem, você fique com Deus, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau. Every single day, I'm gonna make it.